Defeitos mais frequentes. Então nós temos aí como defeitos mais frequentes a sobrecarga da bobina magnética, tá? Então a sobrecarga, uma isolação deficiente, ou seja, você pode ter uma fuga de tensão corrente eletrostática, por exemplo, um desgaste excessivo dos contatos, tá? Então os contatos podem inclusive oxidar, tá certo? Eles podem, a entrada deles pode estar com defeito também. Pode ter o sobreaquecimento desses contatos e defeitos mecânicos, né? Defeitos mecânicos, defeito na mola, por exemplo, alguma peça de plástico que derreta e impeça lá o movimento da haste metálica, enfim. Como que você vai descobrir se a contatora está com defeito? Primeira coisa, o interessante vai ser você entender a lógica do circuito. Então vai ser muito interessante você entender para você testar a contatora certa, você não perder tanto tempo. Segundo, você vai ver se ela está armando ou desarmando. Você vai tirar a contatora, acionar a bobina várias vezes para ver se ela vai desarmar e armar e funcionar corretamente, tá certo? Vai funcionar corretamente. Montagem. A montagem preferencialmente na vertical. Então todos os componentes de circuitos elétricos eles devem ser montados na vertical. Então você tem esse trilho aqui, ó. Eles já tem um encaixe específico para você poder fazer o encaixe no trilho DIN. Porém, a norma NBR 5410 permite que esses equipamentos eles possam ter ali uma inclinação máxima de 22,5 graus, tá? Então, o ideal é que ele esteja montado sempre na vertical, mas porém, você pode fazer essa inclinação aí de até 22,5 graus. Então, indo aqui para o comando elétrico, então o que vai ser o comando elétrico? Vai ser toda forma de interferência através de dispositivos, no sentido de ligar e desligar qualquer circuito elétrico. Então, esse ligar e desligar, você pode fazer várias lógicas para o seu circuito funcionar. No caso dos motores elétricos, o comando elétrico ou acionamento é a forma de ligar ou desligar os seus circuitos através de dispositivos como relés, contatores magnéticos, sensores, etc. Os diagramas serão a representação dos circuitos de comando. Elas são feitas através de desenhos padronizados em normas ABNT, DIN, EC, etc. O diagrama necessário para o teu circuito de comando funcionar vai ter que ser o diagrama de carga, ou a parte de força, né, como eu já expliquei, e a parte de comando, que é a parte de controle, tá? Então, força e controle. Então, aqui está aqui um exemplo aqui do diagrama de carga. Então, vamos lá. A gente olhando aqui, a gente tem aqui uma simbologia aqui do disjuntor, tá? Disjuntor. Aqui nós temos a simbologia aqui do contator, da parte de força do contator, porque esse contator tem a comando, né? Tem a parte de força. Nós temos aqui também, ó, lembrando aqui, ó, nós temos três fases, né? Então, disjuntor trifásico, contator trifásico. Esse contator trifásico não significa que a operação da bobina seja trifásica. A operação da bobina, ela sempre ou é 127 volts ou 220 volts. E dessa forma, você vai precisar aí, por exemplo, se ela for 127, se você tiver três fases de 127, você vai precisar só de uma para ligar a contatora e a outra vai ter que ser o neutro. Se ela for 220, se ela for 220, geralmente ela é 220 volts, você vai precisar só de uma fase para ligar a contatora. Nós temos aqui o relé térmico. Como eu falei, ele geralmente vem bem junto da contatora, você não deve confundir os dois, tá? Ele é acoplado aqui para quê? Para fazer a proteção dessa contatora. E nós temos aqui o motor, tá? O motor. Então, aqui nós temos o diagrama de carga. Aqui nós já temos o diagrama de comando, tá certo? O diagrama de comando. Então, observe, nós temos aí, tá? O disjuntor bifásico, tá certo? Para ligar 220 volts. Nós temos aí, então aqui no caso nós teríamos aqui, né? Nesse caso, nós teríamos aqui duas fases de 127 volts, tá certo? Ou se essa bobina for 440 volts, nós teremos 440, 380, né, na verdade, 380 volts,
nós teremos aqui as duas fases de 220, né? Lembrando lá daquela regrinha do triângulo lá da lei dos cossenos que a gente já viu. Enfim. Então você... Aí aqui a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó. Um botão desliga, tá certo? Tá vendo esse contato aqui, esse botão de pulso? Ele é um botão NF, tá? Normal fechado. Ele normalmente é fechado. Quando você pressionar ele, ele vai abrir esse circuito aqui, tá? Ele vai abrir. Aí nós teremos aqui, ó, um botão de liga. Esse botão aqui ele é normalmente aberto, tá? Ou seja, ele está sempre aberto. Quando você pressiona, ele fecha. Quando pressiona, ele fecha. E aqui nós temos aqui a bobina, indicando aqui a bobina do contator, né? Ou seja, quando você... Esse aqui está fechado, né? Quando você pressionar aqui, vai circular a corrente aqui. Ela vai fechar esse contato aqui, ó, do contator. E você não precisa ficar segurando aqui, tá? A gente vai já ver que circuito é esse. Esse aqui é o circuito selo, que é um dos principais circuitos da lógica de comandos elétricos, tá? A gente vai já ver como é que ele funciona exatamente. Mas o importante é vocês entenderem que nós temos aí dois diagramas. Um diagrama que a gente chama de carga, tá? Diagrama de carga. Observe que nós temos aí os desenhos padronizados. E o outro que a gente chama de diagrama de comando. Para o teu circuito funcionar, para alguém entender o teu projeto, tem que ter os dois. Tem que ter o diagrama de carga e o diagrama de comando. O circuito de carga não funciona sem o comando. E este último não tem nenhuma aplicação se não houver o primeiro, tá? Então, quem vai comandar o circuito de carga, se você observar, nós temos aqui a contatora. E a contatora ela tem que ter uma alimentação na bobina. Tem que ter uma alimentação na bobina dela para ela poder fechar o contato, tá? Para ela poder fechar o contato. Se não tiver, não vai ter utilidade. Contator possui, além de chaves principais, diagrama de carga, chaves auxiliares. O que eu falei que são chaves auxiliares? São aquelas chaves que você pode utilizar ali para fazer o comando elétrico, para modificar o circuito, fazer uma lógica ali para funcionar, para ser acionado por sensores, para ser acionado pelo relé temporizado e etc. Identificação dos contatos. Então, isso aqui é muito importante. Então, a contadora principal, observe, a contadora principal ela sempre vai ter 3 contatos NA. E ela, os bornes dela vão ser representados por números únicos, né? Nós teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, fase entra no 1, 3 e 5, nos ímpares e sai no 2, 4 e 6, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, tá? Então 6, tá certo? Deixa eu fazer de novo aqui, ó, 1, 3 e 5. Então essa daqui seria um exemplo de contadora principal, né? Mas essa contadora principal ela também tem contatos auxiliares. No caso aqui, ó, a gente tem um contato auxiliar normalmente aberto, tá? Então aqui a gente tem 3 NA no principal, que é um contato auxiliar normalmente aberto. Os contatos auxiliares são representados por dois números, um número com 2 dígitos, na verdade, né? Então, esse primeiro aqui, ó, 1 significa que é o primeiro contato auxiliar. E esse segundo número aqui, ele indica que ele é NA, tá? Como assim? Significa o seguinte: se for de 3 para 4, NA, o segundo dígito, né? O segundo dígito. Então, aqui, ó, segundo dígito. Então, observe aqui que ele vai de 3 para 4. Se for NF, ele vai de 1 para 2. Então, observe aqui, ó, essa outra chave auxiliar aqui, ó, vai de 1 para 2, tá? Então, aqui nós teríamos aqui uma segunda chave auxiliar, tá certo? Segunda chave auxiliar, normalmente fechada. E olha o símbolo dela aqui, ó, normalmente fechada. Olha o símbolo da normalmente aberta.
Aqui na K3 teríamos aqui, ó, principal. E aqui vários contatos aqui auxiliares, né? Auxiliares aqui, ó. Então, ó, primeiro contato auxiliar, segundo contato auxiliar. Eu vou botar aqui de uma letra. Então aqui, ó, primeiro contato auxiliar, segundo contato auxiliar, terceiro contato auxiliar, quarto contato auxiliar. E esse contato ele é o que? Esse aqui é normalmente aberto, 3, 4, normalmente aberto. Esse aqui, ó, 1, 2, normalmente fechado. 3, 4, normalmente aberto. 3, 4, normalmente aberto. Ou seja, aqui nós teríamos aqui, ó, 3NA e 1NF, tá? Lembrando que ele pode vir tanto como NO como NC também. As bobinas vocês vão representar sempre, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então é a letra e a numeração de entrada e saída das duas entradas, né, no caso, né? Então aqui, por exemplo, pode ser fase neutra aqui, ou pode ser fase e fase formando aí 220 volts. Existem algumas que trabalham com 127 volts, tá certo? Existem algumas que trabalham com 380 volts. Enfim, existem vários tipos de contator, vários projetos. Então observem aqui, ó. Então vamos lá, essa daqui, ela seria uma contatora auxiliar, né? Auxiliar. Auxiliar, seria uma contatora auxiliar. E deixa eu ajeitar aqui essa aqui. Auxiliar. Como colocaríamos aí? Você olhando assim para essa contatora agora, só pela marcação da frente, você já sabe quem é a bobina, ó. Essa aqui é a bobina, né? Essa aqui é a bobina. Nessa contadora principal aqui, ó. Quem é a bobina? A bobina tá bem aqui, ó. A1, A2, tá certo? Então aqui você vai ligar a bobina. Aqui, nós teremos aí contatos todos, ó. Todos são NO. NO significa o quê? Normalmente aberto, né? Então vocês podem ver que ele é sempre 3, 4. 3, 4. Sempre 3, 4. Ó. Sempre 3, 4. O que aconteceria se você acionar, passar uma corrente elétrica na bobina? Esses contatos eles vão fechar, tá certo? Vocês vão fechar os contatos. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 contatos auxiliares e a bobina. Observe que ela tem algumas posições que você pode encaixar outros contatos auxiliares nela também, ó. Tá certo? Outros contatos auxiliares nela também, tá? Então aqui a representação, ó, dessa principal. Nós temos aqui mais a representação aqui dos contatos, né? Dos contatos auxiliares aqui, ó. 1, 3. Lembrando, a principal sempre tem 3 contatos normalmente abertos, tá? Identificação das bobinas é com letras, tá? Então A1, A2, então A1 posição A2. Bobina dupla pode ser representada assim também, ó. A1, B1, A2, B2, tá? Então você vai botar essa identificação A, B, C, para você poder ver o seu projeto e deixar ele bem apresentável, né? Para outra pessoa ver seu projeto e conseguir montar, conseguir ver algum defeito. Representação do botão normalmente fechado é assim, normalmente aberto dessa forma, ó. Observe, 1, 2, normalmente fechado, 3, 4, normalmente aberto. Então aqui está um exemplo. Normalmente fechado, normalmente fechado, normalmente aberto, normalmente fechado, normalmente aberto.
Então, bora ver alguns exemplos aí de aplicação. A primeira, que é a mais comum, é a multiplicação de contatos, né? É a multiplicação de contatos. Você viu lá que quando você aciona a bobina, você pode acionar vários contatos da mesma forma, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente acionar, se apertar nesse botão aqui, ó, a gente vai fechar a corrente elétrica que vai passar numa bobina, tá? Passar numa bobina da contatora e ela vai, por sua vez, ela vai fechar esse contato, vai fechar esse contato e vai abrir esse contato, porque ele é normalmente fechado. Então vai fazer o caminho inverso, tá? Então essa daqui é a primeira aplicação das contatoras. Você pode operar vários circuitos com apenas um botão, por exemplo, né? Que é chamado aqui, isso aqui é chamado de multiplicação de contatos, tá certo? Multiplicação de contatos. Então, na prática, como seria? Você teria aí a rede, aí você teria aqui um botão, tá certo? Você ligaria aqui um botãozinho daquele de apertar, por exemplo, de uma chave daquela de deixar ligado, um interruptor de tomada, e você iria aqui pro A1, A2 da contatora, e ela por sua vez já teria aí, fecharia esse, e esse aqui ela ia abrir. Então você controlaria aí quatro contatos, né? Quatro contatos, tá? Contato selo. Então esse contato aqui, ele é o princípio lógico da maioria dos circuitos de comandos elétricos. Então nós temos aí um botão BO e B1. Esse BO aqui, ó, B0, o BO, ele é normalmente fechado. Olha o símbolo dele, olha a numeração dele, ó. 1, 2, ele é normalmente fechado. E já o B1 é normalmente aberto, tá? O B1 é normalmente aberto. Ele veio aqui, tá? Veio errado. Veio aqui, que seria 3, 4, tá certo? Ele é normalmente aberto, tá? Normalmente aberto. Então você tem esses dois contatos, tá certo? E você tem aqui uma representação de K1, tá? K1. E aqui nós temos uma representação aqui da parte térmica, né, que vai desarmar o circuito aí. Temos aqui o fusível, né, de proteção, tá? Fusível de proteção. E nós temos aqui a bobina, né, ligando o KT1, né, ligando aí um KT1 que é uma parte de proteção, né, uma chave. Então observe, você só tem aí, você só precisa de, para fazer um contato selo, você precisa de uma contatora, tá certo? Você precisa de uma contatora, precisa de um botão NA e do botão NF, tá? Como que vai funcionar isso daí? Como que vai funcionar isso aí? Vamos lá, como que vai funcionar isso aí? Essa parte aqui é a parte carga. Então aqui tem uma lâmpada. E aqui eu tenho o contato da contatora, ó, K1, tá? K1. Aqui tem uma chave normalmente aberta, né? Uma chave normalmente fechada, quer dizer. Então, a partir do momento que tu fechar aqui, ó, esse contato, ele vai fazer o quê? Vai circular aqui a corrente elétrica, ó. Fechou o contato, vamos lá, fechou o contato. Fechou o contato. Vai circular a corrente e vai acender a luz, né? Abriu o contato. Apaga a luz. Tira a corrente. Então, como que isso aí vai funcionar? Vamos lá. Tá vendo que essa chave aqui ela é normalmente fechada, né? Então, teoricamente, ela não vai impedir a passagem da corrente. Tu vai ter a corrente elétrica aí. Só que a corrente elétrica, ela chega aqui, ela se depara com dois circuitos abertos, ó. Os dois estão abertos. Então ela não vai circular, ela não vai ter corrente. Mas observe o que acontece aqui quando você fecha esse circuito aqui, ó. Agora a corrente ela vai circular livremente, ó. Quando você pressionou o botão, ela já começa a circular. Já começa a circular. Quando ela passar aqui pelo contato da contatora, do A1 a 2, ela vai fechar,
ela vai fechar os contatos do contator. E ela vai fechar esse aqui, ó. Ela fechando esse aqui, tu vai ter corrente aqui. Mas esse botão aqui, se tu terminar de pressionar ele, ele vai abrir. Aí eu pergunto, o circuito vai desligar a lâmpada? Ele não vai, por quê? Porque observe, quando ela fechou aqui, ó, essa contatora, ela é assim, ó. Aqui é o A1, o A2, aqui é o 1, 3, 5, e aqui é o 1, 3 e 1, 4, tá? 1, 3 e 1, 4. Então observe, olha só como esse contato foi feito. Quando tu acionou aqui, ó, quando tu acionou aqui, né, nesse momento, ele fechou esses contatos aqui, ó. Então tu vai usar só um para cá, ó. No caso tu vai usar esse daqui, ó. Vai usar esse daqui, ó. Então aqui tu vai ligar tua lâmpada, tá? E aqui tu vai para rede. Tu vai ligar tua lâmpada aqui, né? E aqui tu vai para rede. Então quando tu fechou aqui, ele fechou aqui, ó. Só que tu fechou aqui através do botão, né? Mas quando tu fechou aqui, tu pegou esse ponto aqui, ó, e tu ligou bem aqui, ó. 1, 3 e 1, 4. Ou seja, quando tu apertou no botão, tu energizou esse negócio e ela fechou esse circuito aqui, ó. Então quando tu largar o botão, quando ele abrir, a corrente vai continuar passando por aqui, ó. A corrente vai continuar vindo por aqui, ó. E vai continuar fechado aqui, vai continuar fechado aqui e vai continuar a corrente circulando, tá certo? E como que eu vou desligar isso, professor? Beleza, então a corrente está circulando, ela está vindo aqui, ó. Tu vai apertar nesse botão aqui, ó, B0, porque ele é um botão que ele é normalmente fechado. Se tu apertar ele, ele vai abrir. Quando ele abrir, a corrente vai ser cessada. A corrente vai ser cessada. Aí vai abrir essa contatora aqui e vai desligar a lâmpada. Tá? Então esse é o contato selo. Esse é o contato selo, tá certo? Observe aqui uma montagem. Vou ligar um motor no contato selo. Aqui tu teria uma chave normalmente aberta, né? E aqui tu teria uma chave normalmente fechada, tá certo? E aqui é a contatora. Observe aqui a contatora. Então aqui tu tem aqui, ó. Deixa eu botar uma cor que vai ficar igual. Tem aqui, ó. 1, 3 e 1, 4. Aqui tu tem o A1 e o A2. Observe, tu ligou aqui o neutro. E aqui tu ligou a fase, que pode ser 127, por exemplo. Ou 220, né? 220 volts, porque o motor é 220, então deve ser 220. Tem 3 fases aqui. Então só precisa de uma fase para te ligar aqui, 220. Se a tua fase for 127 e a tua bobina for 120, 220, vai precisar de duas, né? Mas no caso aqui tu tem 220 por fase neutro, tá? Cada fase tem 220 volts. Então observe, esse laranjinho aqui, ó, ele vem e liga aqui no verdinho, né? E aqui ele vai para a bobina. E daqui ele volta para o neutro. Quando tu apertar aqui, ele vai fechar o circuito. Vai acionar a bobina. Quando acionar a bobina, ele vai fechar aqui. Fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, ó. Aqui vem da rede, né? Aí ele vai alimentar o motor, tá certo? Só que quando você solta esse botão, ele abre, mas não precisa, ele vai continuar funcionando. Vai continuar funcionando. Por que que ele vai continuar funcionando? Porque esse contato aqui, ó, tá vendo? Eles estão em paralelo. Ele vai ser fechado. Quem vai deixar essa corrente continuar circulando aqui pela bobina? Quem vai deixar? Vai ser a própria contatora, ó, que fechou aqui, ó. Então a corrente vai ficar circulando aqui. Vai ficar circulando, tá? E chegando também aqui na bobina, tá certo? Mesmo ela estando aberta já. Então você apertou, selou. Então esse é o selo de comando, tá certo? Selo de comando. Aí, professor, eu quero desligar agora. Você
quer desligar, você vem aqui e aperta aqui, ó. Essa chave aqui é normalmente fechada. Quando você apertar nela, ela vai abrir e logo a corrente vai fechar. Vai tirar a corrente, né? Vai tirar a corrente, certo? Tirar a corrente. Então, esse é o famoso contato selo. Outro exemplo aqui, ó. Então, olha, observe a ligação aí. Disjuntor, né? Vem aqui pro botão aqui. Esse botão aqui é o NF. Esse aqui é o NA, tá? Então, a corrente está vindo aqui, né? A corrente está circulando aqui, mas só que ela não tem circulação de corrente porque esse aqui está aberto. Quando você apertar aqui, ó, vai ter corrente circulando aqui, ó. Corrente circulando aqui, ó. Voltando aqui, né? Então tu vai ter a bobina fechada. Tu vai ter esses contatos armados aqui. Aí quando largar, vai abrir aqui, vai parar a corrente? Não, vai parar. Por que que não vai parar a corrente? Porque a partir do momento que fecha esse contato, tu tem a circulação de corrente pelo bobina auxiliar. Tá vendo? Circulação de corrente pela bobina auxiliar, tá certo? Pela bobina auxiliar. Então, dessa forma, o que que tu vai conseguir dessa forma? Tu vai ter um selo, tá? Conseguir o contato selo. Então é muito importante, vocês não podem sair desse curso sem aprender a montar um contato selo. Ele é simples, mas ele é extremamente essencial para que você entenda a lógica de comandos elétricos. Intertravamento. Então, intertravamento é um outro sistema que ele é muito utilizado, tá? Qual é a função do intertravamento? Ele é evitar que dois ou mais contatores se fechem simultaneamente, tá certo? E isso aí provoca um curto-circuito. Então, tu tem, por exemplo, lá um sinal, ele tem um verde e o vermelho. O verde e o vermelho não podem ser ligados simultaneamente. Então, você vai ter que fazer ali um intertravamento, tá certo? Você vai ter que fazer um intertravamento. Então observe aqui, ó, como é que funciona a lógica desse circuito. Então você tem aqui, ó, S1 e S2, tá? Elas são intertravadas, então S1 e S2, S1 e S2 são intertravadas. Uma não funciona enquanto a outra tá funcionando, tá certo? Ou quando tu liga uma, tu desliga a outra. Então tu tem aqui, ó, um S1 que é NA. Vamos lá, NA, e tu tem aqui um S2 aqui que é NF. Aqui tu tem um S2 que é NA e aqui tu tem um S1 que é NF. Aqui tu tem a bobina K2 e aqui tu tem a bobina K1, né? Tem a bobina K1, bobina K2, então tem duas contatoras. Então intertravamento, tu precisa de duas contatoras, tá? Quando tu estiver fazendo a ligação de um motor, uma partida estrela triângulo, tu vai precisar de um intertravamento, tá certo? Então quando o S1NA se fecha no ramo K1, quando esse aqui se fechar aqui, ó, automaticamente esse cara aqui, ó, ele se abre aqui, ó, tá? Então é uma chave que tem duas posições, tu liga uma ou liga a outra. E o mesmo acontece do outro lado, tá? O mesmo acontece do outro lado. Quando esse aqui fechar, esse aqui vai abrir, tá? Isso vai impedir com que os dois ramos, contadores K1 e K2, sejam acionados simultaneamente, tá? Simultaneamente. Então, vamos analisar aqui esse intertravamento, né? A gente tem aqui a fase, tá? A gente tem aqui a fase, tem o botão aqui de segurança, né? Desliga tudo, certo? Que é o SO 0. A gente tem aqui a fase. Agora bora fazer um percurso aqui, ó. Essa chave aqui, ó, essas vermelhinhas são normalmente fechadas, tá? Normalmente fechadas. Bora fazer o percurso aqui da corrente elétrica. Deixa eu colocar uma cor aqui para diferenciar. Vamos fazer o percurso da corrente elétrica aqui
Bom, essa chave é normalmente fechada, essa daqui é normalmente aberta. Então não tem corrente elétrica, tá? Então imagine que isso aqui, essas duas estão abertas, essas duas estão abertas, então não há corrente elétrica. O que acontece quando a gente apertar aqui nesse botão? A corrente vai circular aqui nesse sentido. Ela vai vir por aqui, vai circular aqui, vai passar aqui, vai vir aqui na contatora K1, tá? Contatora K1, onde nós temos aqui esse ponto aqui que é normalmente fechado, tá certo? Então, esse ponto aqui, ó, é normalmente fechado, tá? Ela vai passar por aqui, aí ela vai vir por aqui e vai para a bobina de K2, tá? Então, aqui é a bobina de K2, tá certo? Vai para o neutro, né? Então, tu vai ter circulação de corrente. Quando chegar aqui nesse momento, o que que vai acontecer? Quando ela começar a circular aqui, ela vai fechar esse circuito aqui que é normalmente aberto, tá? Que é normalmente aberto, ela vai fechar e você aciona K2, aciona. Porém, esse outro circuito aqui, ele vai abrir. Ele vai abrir porque ele é normalmente fechado, ó. Normalmente fechado. Então, se ele vai abrir, tu não vai ter corrente aqui na bobina de K1. Não vai ter corrente aqui na bobina de K1 e tu não vai ter K1 armado, tá certo? Não vai ter K1 armado. Tu vai funcionar aqui com K2, tá? K2, e observe que o K2 fecha o selo aqui, ó. Olha onde é que é o selo do K2 aqui, ó. Esses dois auxiliares aqui, 1, 3, 1, 4, vem pra cá, tá? Então você fecha o selo, você apertou no botão, começou a circular, fechou o K2. Porém, como nós temos essa situação aqui, ó, isso garante que K1 não vai funcionar juntamente com o K2. Agora, o que acontece se a gente apertar esse botão? Se a gente apertar esse botão, o que acontece se a gente apertar esse botão? Imagina que o sistema está funcionando aí, esse K2 está acionado. Agora, se a gente apertar esse botão aqui, ó, esse botão aqui, vai passar a corrente por aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, você pressionou aqui, ó, vai vir corrente por aqui, por aqui, por aqui, vai passar direto aqui, porque isso é normalmente fechado, né? Normalmente fechado. Vai vir por aqui até a bobina de K1. Isso vai fazer o quê? Isso vai fechar a contatora, ou seja, tu fechou K1. Tu fechou K1 aqui, ó. Tu acionou K1. Tu acionou aqui o K1. Ah, meu Deus. Então, e onde que tá o selo dela também? Ó, vai conectar esses dois aqui, ó. Então, tu vai ter o selo dela aqui. Então, tu só apertou, fechou K1. Fechou K1, certo? Porém, quando tu fechou K1, o que aconteceu com esse contato aqui, ó? Ele vai abrir, né? Tu abrindo ele, tu interrompeu essa corrente que estava circulando aqui, que estava fechando o K2, ou seja, tu abriu K2, tá? Então, aqui, ó. Tu liga K2 e aqui tu vai ligar K1, tá certo? Então tu vai acionar K1. E como tu tem esse intertravamento aqui de NF, NC, tu vai garantir que elas não vão funcionar juntas, tá? Então tá aqui um exemplo de intertravamento aqui que vocês podem ver aqui com as duas contatoras, tá certo? E com os botões e com os selos. Então essa é a base da lógica de comandos, são o circuito selo e o circuito de intertravamento, tá? Lembrando que o circuito de intertravamento é feito com contatoras auxiliares, né? Auxiliares, certo? Auxiliares. Porque você tem que ter aqui, ó, NO e NC, tá? Então, quando uma fecha, a outra abre. E a partir disso, você vai, depois daí, esse K1 e esse K2, você vai acionar aí uma contatora de carga aí para ligar o motor, por exemplo. Então, dessa forma, você vai garantir que eles não vão funcionar ao mesmo tempo. Eles não vão funcionar ao mesmo tempo. Então, esse daqui é o circuito de intertravamento. Então, aqui vamos ver aqui memorização de acionamento, tá? Que é um outro exemplo de circuito selo, tá certo? Outro exemplo de circuito selo. Então, ó, através de uma das chaves, então chamada de chave de contato, de selo ou de autorretenção, pode-se manter o contato acionado após
um acionamento momentâneo da chave que o acionou, tá? Então é um selo. Então observe, nós temos aqui o S1, tá certo? S1 é o que? Normalmente aberto. E nós temos aqui o S2, que normalmente fechado, né? Então quando você apertar nesse botão aqui, o que vai acontecer? Vai circular a corrente elétrica, tá? Vai circular na bobina do K1. Quando essa bobina do K1 circular essa corrente elétrica, o que vai acontecer? Tu vai fechar a bobina, né? Então tu vai fechar aqui, ó. Esse e esse, né? Para carga, certo? E tu pode largar aqui. Por quê? Porque agora tu fechou o selo. E aonde é que tá o selo? Tá bem aqui, ó. Observe. Tá bem aqui, ó, o selo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Você apertou no botão, circulou a corrente, fechou esse aqui, ó. Quando fechou esse aqui, você fechou o selo, ó. Você fechou o selo, a corrente vem por aqui agora. A corrente vem por aqui. Continua passando, tá? E agora, se você quiser desligar, você vem e aperta aqui, porque essa aqui é normalmente aberta. Ela vai abrir o circuito aqui, ó. Vai abrir o circuito aqui. Vai interromper a corrente, tá? Vai interromper a corrente. E vai abrir todos os circuitos, tá certo? Então, apertou, desligou, já era. Acabou. Ele volta para o estado inicial depois, com ele fechado e com esse aqui aberto. Se você apertar de novo, vai acontecer o mesmo processo. Então, esse aqui é um outro exemplo, outra maneira de você montar o circuito cego, tá? Então, essas duas maneiras são aceitas aí pela norma, tá certo? É um circuito cego, ele é uma das bases do funcionamento da lógica de comandos elétricos. Partida estrela triângulo de um motor CA. Durante a partida e aceleração de um motor elétrico até a sua rotação nominal, você solicita uma sobrecorrente em torno de 6 a 8 vezes a corrente nominal, o que pode provocar a queda de tensão na rede de alimentação e interferência somente de outras cargas de lâmpada, ou seja, é aquela famosa corrente de partida, né? Lá lá naquela plaquinha do motor tem lá o IP sobre N, né? O IP sobre N, então aquele múltiplo é quantas vezes vai aumentar a corrente na partida, tá? Então a gente tem esse circuito aí, estrela triângulo, né? Como vocês lembram lá, se nós mudarmos a ligação de estrela para triângulo, nós temos ali um aumento. Fizemos essa jogada, nós temos um aumento da corrente de fase, certo? Em relação à corrente nominal, né? De raiz de 3. Então a gente vai controlar essa ligação, tá? De forma que a gente vai ligar de um jeito, depois vai trocar, tá? E com isso a gente vai obter uma corrente de partida de aproximadamente 1/3, tá certo? 1/3, lembrando, é raiz de 3 vezes I, né? Raiz de 3, então você vai ter um aumento de 1,73, certo? Então você vai ter 1/3 menor do que esse valor aqui de 8 vezes, né? De 8 vezes, tá? Então tá aqui o circuito de comando, ó. Como vocês podem ver, nós temos aqui aquele motor da Lander, tá? Aquele motor da Lander, ele tem duas conexões, ele tem uma para funcionar em delta e a outra para funcionar em Y, tá certo? Tem uma para funcionar em delta, outra para funcionar. Ligou aqui, ele funcionou delta, ligou aqui, ele funcionou Y, tá? Então a gente vai fazer a ligação desse motor através do conjunto de contatoras, tá certo? Nós temos aqui uma contatora, que é a contatora principal, tá? Partida direta, tá certo? E nós temos aqui um conjunto de contadoras que vão ligar e desligar essas outras duas contatoras aqui, tá? Uma contadora que vai ligar e desligar essas outras duas contadoras, tá certo? Ó, esse aqui é o delta, né? Desculpa que tive um erro aqui, esse aqui é o delta, esse aqui é o Y, tá? Então essa contadora vai controlar aqui, ó, tu vai ter o Y, tá certo? Ela vai acionar o Y e essa aqui vai acionar o delta, né? Vai acionar o delta. Então bora ver aqui, tu tem esse circuito aqui que é a parte de carga, tá? E tu tem esse outro aqui que é a parte de comando, tá? Então, comando aqui nós temos sempre a botoeira de emergência, né? Aquela vermelhinha, tá certo? Aqui nós temos o fusível, tá? Fusível. Nós temos aqui, ó, o S1, que é uma botoeira de vai e volta, né? Apertou, ela volta, tá certo? Temos um selo aqui, ó, selo de K1, tá? Podem ver que a bobina aqui, ó, K1, selando, né? Temos uma lâmpada aqui indicando que K1 está funcionando, tá certo? Indicando que K1 está funcionando. Então, quando fechou o selo, quando apertou o botão, essa lâmpada acende.
temos aqui, ó, o K1, tá? Quando o K1 tá, quando tu aperta o botão, tu funciona aqui. Aí agora a gente tem aqui, ó, K2 e K3. O que que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que o Inter travamento, né? Travamento, tá certo? É o Inter travamento. Esse L2 aqui vai indicar que o K3 está funcionando, tá? K3 está funcionando, tá certo? Ou seja, aqui ela funciona o motor em delta, aqui funciona em Y, tá? Funciona em delta e Y, aqui funciona em delta aqui dessa forma, tá certo? Então, como vocês podem ver, a lógica de ligação, ela leva em conta sempre o selo e o intertravamento. São as duas principais lógicas de comandos elétricos. Com essas duas lógicas, só vai depender da sua imaginação para você criar os diversos dispositivos de automação aí da fábrica que você trabalhar, tá certo? Então aqui, ó, observe que é o mesmo intertravamento que nós vimos anteriormente, tá? O mesmo intertravamento que vai funcionar aí entre K3 e K2, tá? Entre K3 e K2, ó, ou vai funcionar esse, ou vai funcionar esse, tá certo? Ou vai funcionar esse, ou vai funcionar esse, tá? Observe aí, ó. O Y aqui, ó. Olha o Y formado. Então você liga aqui esses três, né? Como se você desse o curto aqui. Você tá ligando o motor Y. Se você ligar ele nas três fases aqui, ó, você tá ligando ele em delta, tá certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ou a gente vai trabalhar esse, ou a gente vai trabalhar esse, tá? Aqui a gente liga o motor geral, tá certo? E geralmente isso aqui você pode adicionar um temporizador, tá? O que que o temporizador vai fazer? Ele vai acionar primeiro esse, depois de um tempo ele vai acionar o outro, tá? Que a gente pode fazer isso com relé temporizado, que é esse daqui, ó. Então o relé temporizado ele tem, geralmente você vai ver aqui, ó. Então aqui pode estar em minutos, segundos, em horas, tá? Então você vai só regular com uma chavinha aqui. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar de três formas basicamente. Primeiro é o atraso na energização, tá? O atraso, ou seja, tu ligou, quando ele acionou a bobina dele, ele vai demorar um tempinho e vai energizar. Ele pode ser também o retardo na desenergização. O que que seria o retardo? Ele vai quando você ligar, ele vai ligar um pouco, depois ele vai desenergizar, tá certo? Ele pode ser um pulso de partida, ele pode apenas dar um pulso de partida, ele pode vir dar um pulso e desligar também, tá certo? Então ele pode vir, esperar um tempo, dar um pulso, que é pré-programado, e desligar, tá? Então são essas três formas. Tem outras também, quando você compra aí o relé temporizado, dependendo do tipo, ele vai vir com o manualzinho, você vai ver lá como que liga, é bem fácil, tá certo? Temos também um outro dispositivo que se chama de Sonose, onde você programa os horários que você quer ligar e desligar. Você usa isso muito para ligar sistema de iluminação, de quadras, etc, tá? E a gente pode também usar o CLP, né? Que o CLP tem um relógio interno e tal. Pode programar as horas, etc. Então aí vai da sua criatividade já, tá? Então o importante é você entender como que funcionam as contatoras, entender o circuito selo, o circuito de intertravamento, entender o circuito relé temporizado. E depois, né, com o aprofundamento desses conhecimentos, a gente ir lá para a CLP, por exemplo, fazer uma lógica para controlar uma série de contatoras, receber sinais de sensores e etc. Nós vamos utilizar aqui um software para fazer esses desenhos, que é chamado de CAD-Simo, tá? CAD-Simo. Esse CAD-Simo ele tem várias bibliotecas, tá? Tem várias bibliotecas nas quais nós teremos motores, freios, contatoras, CLP, etc. Então vamos ter várias bibliotecas que nós vamos poder montar o circuito, tá certo? Eu vou fazer aí um vídeo, ou vou pegar um vídeo do YouTube e vou passar para vocês, no qual ele explica como que funciona no qual eu vou explicar, o vídeo que eu pegar vai explicar como fazer um projetinho rápido nesse
software, tá? Esse software ele é um software bem simples, ele não precisa de instalação, é só pegar, jogar na pasta e rodar no computador, ele roda em um Windows, tá? Vou disponibilizar para vocês esse software também, já em português, tá certo? Essa daqui é a tela dele, é uma tela bem simples, como vocês podem ver, tá? Então nós podemos montar e simular aqui o funcionamento do circuito. Nós podemos simular o funcionamento do circuito, tá certo? Bom, próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre ele, tá? Ou eu vou dar um link para vocês indicar algum vídeo sobre ele, que tem alguns vídeos bons aí na internet. Então, olha só. Vamos fazer aqui um exemplo aqui, vamos aplicar esses conhecimentos, tá? Que a gente tem lá de comandos aqui em um exemplo. Então aqui, descreva algum exemplo de aplicação dos contatos de um contator, tá certo? Então observe, o que foi que eu fiz aqui qual foi o exemplo que eu dei aqui? Eu estou dando aqui um exemplo de uma caixa d'água, tá? De uma bomba d'água, controlar a água, tá certo? Então eu já desenhei aqui a parte principal, a parte de comando, tá? Imagina que você está na sua casa, você quer ligar um poço, tá certo? E você tem lá uma bomba de 220 volts, você tem uma contatora, tá? E você tem aqui um disjuntor para fazer aqui para funcionar como dispositivo de proteção, tá certo? E a gente vai fazer aqui um comando para ligar isso aqui, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, essa contatora é bifásica, né? Então observe, você vai ter que ter aqui uma fase, tá? Indo aqui para o disjuntor. Então esse disjuntor aqui, vamos botar ele de 20 ampere, tá certo? Então você vai ligar aqui, ó. E você vai vir com outro jump aqui e ligar aqui. Daqui desses dois você vai ligar na bomba. Você vai ligar na bomba, tá certo? Então aqui você já tem o circuito principal. Você já tem o circuito principal. Esse cabo aqui, ó, como disjuntor de 20, ele vai ter que ser de 2,5 milímetros quadrados, tá? Então aqui você já tem a ligação principal. O que você precisa agora para acionar essa bomba? Você precisa acionar A1 e A2, ou seja, acionar a bobina, né? Acionar a bobina aqui do contator, né? Como que a gente vai fazer isso? Através do circuito de comando, tá? O circuito de comando. Bom, eu já desenhei aqui do lado o circuito de comando. Observe aqui, ó, nós temos aqui o poço e aqui a caixa, né? Eu botei dois sensores aqui, ó. Um sensor de mínimo, tá? Um sensor de mínimo e outro sensor de máximo, tá certo? Sensor de máximo. Esses dois sensores, eles funcionam quando eles estão em repouso, eles são NF. Eles são NF. Agora imagine que a água está nesse sentido, assim, ela está abaixo do sensor de mínimo. Ele vai estar normalmente fechado, né? Se ela estiver aqui abaixo, imagine que a água está aqui abaixo. Se ela tiver ele vai estar normalmente fechado, tá? Vai estar normalmente fechado, ele vai estar assim, ó. Ele é normalmente fechado. Quando isso aqui estiver desse jeito, tu vai acionar, tá? Vai ter aqui a corrente elétrica circulando, tá certo? Ó, ela vai passar aqui e ela vai acionar quem? A bobina, tá? Ela vai acionar a bobina aqui de K1, né? Bobina de K1, tá? Bobina de K1. Dessa forma, ela vai fechar o selo. Ela vai fechar o selo aqui, ó. E vai acionar a bomba. Vai acionar a bomba, tá certo? Vai acionar a bomba. Então, ela acionando aqui a bomba, ela aciona K1, né? Ela aciona K1, tá? Ela aciona K1. Observe a ligação aqui, ó. Como que você vai fazer essa ligação através de fios? Como? Aqui, ó. A1, você vai ligar aqui. E o A2 você vai ligar aqui, tá? E esse selo aqui, ó. Como que você vai ligar? Bem aqui, ó. Lembrando, 3, 4 normalmente aberto, né? Você vai ligar aqui. E esse aqui você vai ligar aqui, ó. Então, olha o selo aí.
Então, a partir de quando a água estiver aqui, vai circular a corrente e vai fechar o selo, certo? Vai circular a corrente, vai fechar o selo. Aí vamos supor que a água chegou aqui, ó, nessa posição. Essa chave aqui, que estava normalmente fechada, ela subiu, e ela abriu. Ela está aberta agora, está aberta. Então ela vai abrir aqui, ó. Ela vai abrir aqui, tá? Ela vai abrir. Então ela está aberta aqui. Só que a bomba continua funcionando. Por quê? Porque tá com o selo. Tá? Tá com o selo aqui, ó. Tá com o selo. Tá? Então ela continua funcionando. Ela vai funcionar até quando? Até essa daqui, ó, for acionada, até acionar essa daqui e abrir o circuito. Que vai acontecer quando? Quando a água chegar nesse nível. Quando ela chegar nesse nível, esse sensor aqui ele vai subir, tá? Ele vai subir e ele vai ficar aberto. Ele abriu aqui, o que vai acontecer com esse sensor aqui? Ele vai abrir. Então ele vai abrir, né? E aí automaticamente tu vai ter o que? Tu vai parar de passar a corrente elétrica. Se tu parar de passar a corrente elétrica, o que vai acontecer aqui? Tu vai abrir esse circuito, né? Então tu vai abrir aqui, ó, esse circuito que antes estava fechado, ó, tava fechado, tá? Tava fechado aqui, né? Tinha fechado aqui, agora ele vai abrir, tá certo? E tu não vai ter mais a corrente elétrica alimentando a bomba, tá? Quando ela voltar para esse nível aqui, ó, quando ela voltar para esse nível aqui, o que que vai acontecer? Esse cara aqui vai fechar, esse cara aqui vai fechar, né? Porque ele é normalmente fechado, né? Imagina que ela voltou para esse nível. Só que não vai ativar a bomba, por quê? Porque esse cara aqui, ó, vai estar aberto, ó, vai estar aberto. Ele só vai ativar a bomba quando? Quando chegar novamente no mínimo. Quando chegar novamente no mínimo, aí essa chave aqui vai fechar. Vai fechar. Aí vai acionar o selo, fazer o mesmo processo e ficar fazendo esse processo automaticamente, tá certo? Toda vez que o teu nível chegar no mínimo e chegar no máximo, tá? Então esse aqui é um exemplo muito legal que a gente pode até fazer em laboratório. É um exemplo simples, mas é um exemplo que provoca vocês a saber pelo menos o mínimo, né? E comandos elétricos é isso. Comandos elétricos, automação, esse é um mínimo que você pega através. Se você entender bem essa parte básica, aí o resto é só imaginação. Com imaginação você vai conseguir fazer os circuitos mais complexos que existem. Então, exemplo 2 aqui, conceitue diagramas unifilares e multifilares. Então, observe. Botei dois desenhos, tá? Então, qual é a diferença do multifilar para o unifilar? Basicamente, é a maneira como é montado, como é desenhado, tá? Então, o multifilar já diz, você tem que representar todas as fases, tá certo? Todas as fases, tá? E o unifilar você representa uma única fila, uma única fase, só que você tem que representar aqui, ó, tá vendo? Três fases, tá certo? Então aqui, ó, K1 trifásico, tá certo? A botoeira aqui trifásica, tá? Uma chave, essa aqui na verdade não é nem botoeira, é aquela chave geral, aquela chave zona, pá, que aciona. Aqui o fusível relé térmico, tá certo? E o motor aqui trifásico. Então aqui você representa fase por fase. Então essa é a diferença básica entre os dois, tá? Então você, quando estiver trabalhando com comando, você vai ver muito esse conceito. Muitos eletricistas vão chegar, não, tu tá com unifilar aí, tá com multifilar, entendeu? Então é a mesma coisa, só que são desenhados de forma diferente, tá certo? Esse aqui é mais usado para você apresentar um projeto lá para pessoas que não têm tanto conhecimento da área, tá? Para ficar mais fácil dela visualizar, dela entender as coisas. Para apresentar para o seu chefe, por exemplo, seu gerente. Esse aqui você é mais utilizado para eletricista, para quem é técnico mesmo, para quem vai montar o comando elétrico, tá certo? Mas como você está fazendo a graduação, você tem que saber os dois, né? Você vai ter que apresentar a melhor forma, dependendo da ocasião. Exemplo 3 aqui, muito legal, tá? Vamos botar a numeração aqui nas contatoras, para não esquecer. Então, numere os contatos abaixo. Então, vamos lá. Sempre a contatora ela tem três contatos principais, né? Que são abertos. Então, se você observar aqui,
nessa contatura A. Primeiro vamos botar a bobina, A1, A2. E esse aqui vai ser o nosso contato principal. Por quê? Porque tem três contatos abertos. Três contatos abertos. Como que a gente numera? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses outros aqui serão contatos auxiliares, tá? Auxiliares. Auxiliares. Como que a gente numera? A gente tem aqui um primeiro contato auxiliar, o segundo contato auxiliar, o terceiro e o quarto contato auxiliar, né? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Normalmente aberto, 3, 4. Normalmente aberto, 3, 4. Normalmente fechado, 1, 2. Normalmente fechado, 1, 2. Então, dessa forma, você vai ter que fazer o seu circuito de comando, montar, colocar as tags, tá? E deixar desse jeito no projeto para que alguém, outra pessoa que vá ver o teu circuito depois entenda e monte, né? Consiga ajeitar, fazer alguma coisa, tá? Aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, a gente pode chamar aqui, ó, B1, B2, tá certo? Aqui seria a principal, né? E aqui seriam os contatos auxiliares, tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo aí. 1, 2, 3, 4. 1. Tá? Então mesmo processo. E aqui 1, 3, 5, 2, 4, 6, né? Entra no ímpar, sai no positivo. Beleza, pessoal? Exemplo 4. Então olha esse exemplo aqui, ó. Explique o acionamento das lâmpadas L1 e L2 no esquema abaixo. Então tá aqui, ó, lâmpada L1. Aqui eu tenho lâmpada L2. Funcionamento é o seguinte: fechou K1, ligou L1, fechou K2, ligou L2. Mas como que esse comando diz para fazer essa ligação aí? Então aqui eu tenho a botoeira de emergência, né? A vermelhinha, desliga tudo, tá? Então observem aqui, ó. Quando a gente pressionar esse S1, vai circular a corrente. S2 é normalmente fechado, né? Normalmente fechado. Vai circular a corrente, vai alimentar K1 e vai fechar o selo. Vai fechar o selo. Alimentou K1, fechou o selo, tá? Então, ligou a lâmpada 1, pressionou S1, ligou a lâmpada 1. Só que a lâmpada 1, ela tem um detalhe. Quando ela é pressionada, ela abre essa outra. Elas são interligadas, essas duas aqui, ó, são interligadas. Então, tem uma interconexão aí. Então, essa daqui abre, tá? Se ela abre, tu não vai ter corrente circulando aqui, ó, tá? Primeira coisa, tu não vai ter corrente circulando aí, né? Então, tu garante que L1 liga e L2 está desligado. Mas aqui, ó, tu tem o selo, tá? Tu tem o selo. Tu tirou, tu voltou, tu vai ter corrente passando por aqui, ó. Tu vai ter corrente passando por aqui, por quê? Porque tu tem o selo, né? Então ela desliga momentaneamente, depois ela liga, tá certo? Ela liga. E quando a gente apertar, ela vai estar alimentando aqui, só que ela não vai estar funcionando, por quê? Porque o K2 não está armado. E o que acontece quando a gente apertar aqui agora? Ela vai abrir aqui, ela abriu aqui, ela quebrou o selo, tá? Desligou aqui, desligou K1, ela desligou aqui. Então apertou no S2, ela desligou. Porém, ela vai fechar quem? Vai fechar a bobina do K2. Vai fechar a bobina do K2, tá? Ela vai fechar a bobina do K2. Dessa forma, quando isso acontecer, tu vai ligar a lâmpada 2, tá certo? Então apertou S1, ligou a 1, desligou a 2. Apertou o 2, ligou a 2, desligou a 1. Então isso aqui é outra forma de a gente fazer o intertravamento, tá? A gente representar o intertravamento, a ligação daquela forma lá que vocês conhecem, tá? E esse exemplo que a gente está dando aqui é L1 e L2. Então é importante entender os esquemas de comando e entender mais ou menos como que funciona para você poder montar depois na prática. Aqui o último exemplo. Então desenhe um circuito do comando selo que substitua o interruptor
no unifilar abaixo. Então já desenhei aqui as fases, fusível, relé térmico, K1 e o motor, tá? Então observe aqui, ó. Então esse aqui é o unifilar. Vamos desenhar aqui, fazer um desenho que tem o comando e tem aqui o desenho, né? Então eu já botei para ficar mais rápido aí, tá certo? Como que a gente vai fazer isso aí? Então motor trifásico, né? Motor trifásico. Então a gente vai vir aqui, ó. R, ligou aqui. S e T. Jampeou. Ligou a contatora. E ligou o motor. Então essa aqui é a parte de carga. Parte de carga. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o controle, né? A gente tem que fazer o controle. A gente quer aqui fazer um circuito selo, né? Vamos fazer o circuito selo então. Vamos fazer o circuito selo, tá? Então observe. Eu ligo aqui uma fase, né? Ligo aqui um disjuntor de 2 amperes, tá? Ligo aqui no SO, que é normalmente fechado. Ligo aqui em série com S1, que é normalmente aberto. Lembrando, para fazer o selo, eu preciso de uma chave normalmente fechada, outra normalmente aberta. O S1 liga na bobina do A1, né? Liga na bobina do K1, quer dizer. Então, A1, A2 da bobina, tá? Então, o S1 aqui, ó. Deixa eu botar aqui o fio. Então, vai ligar aqui, ó. Tá certo? Vai ligar aqui. E o neutro vai ligar aqui, né? Vai ligar aqui o neutro, tá? Então, aqui eu tenho o neutro. Tá certo? Então, olha, o circuito já está funcionando aqui, ó. Já está funcionando. Tem proteção, tem os dois botoeiras, tá? Só que quando eu apertar esse 1, vai circular a corrente e vai fechar o comando. Porém, ele quer o contato selo, ou seja, tu pressionou, essa chave ela pressiona e volta por mola, né? Ela vem e fecha. Ó. Se a gente pressionar aqui, ela fecha, mas depois ela volta, tá certo? Então, para isso acontecer de forma correta, tem que fechar o selo, né? Então, como que tu vai fechar o selo? Tu vai ter que ligar esses dois aqui, ó, né? Esse daqui é uma chave, é uma parte normalmente, é um contato normalmente aberto de K1, tá? K1, é um contato normalmente aberto de K1, tá certo? Geralmente ele é feito por contator auxiliar, então tu vai ter que ter um contato auxiliar aqui, que é o, vou chamar ele contato 1314, né? 34 que é normalmente aberto, tá certo? Normalmente aberto. Quando tu fechar a bobina, ele vai fechar. Então tu vai ter que fazer essa ligação ali, ó. Tu vai ter que ligar agora esse aqui, ó. Você vai ter que fazer. Deixa eu aumentar aqui. Vai ter que fazer aqui, ó. Ligar aqui, vou botar o fio aqui. E esse aqui você vai ligar aqui. Pronto. Então dessa forma agora está feito o teu comando, tá? Então tu tem aqui o circuito de comando. Aqui o circuito de comando desse lado. Então aqui comando. Aqui é o circuito de carga, né? E tu tem aí do jeito que você vai ligar os fios, tá? Então esse fio marrom, esse roxo aqui e esses vermelhos vão ser os fios, tá certo? Então aqui 2 amperes, né? Aqui você pode ver que você pode usar aqui fios aqui de 1 milímetro, né? Então 1 milímetro, tranquilo, que o comando sempre ele leva uma baixa energia. Aqui vai depender do motor, né? Vai depender do motor que você está ligando aí, da carga que você está ligando. Então aqui a gente não pode estipular, que a gente não tem que saber qual é a potência do motor. Então com isso a gente termina aqui essa parte de comandos elétricos. Agora a próxima aula eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre o CAD-Simo, tá certo? Vou disponibilizar ele para vocês também. E vou disponibilizar alguns vídeos sobre esse assunto, para alguns vídeos aí de alguns youtubers sobre esse assunto, para fixar bem que esse daí é uma parte que eu vou exigir em laboratório, tá? Que a gente faça esse selo, faça esse intertravamento, faça coisas básicas aí em comandos elétricos. Isso é muito importante pra gente, tá? Então, entendemos motores, agora entendemos comandos, tá certo? Basicamente essa é a base do nosso curso,